Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Converso com vocês direto do estúdio da B3. A B3 é Brasil Bolsa Balcão, a nova bolsa brasileira. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante porque tem a ver com São Paulo, que comemora seu aniversário, como eu já falei para vocês essa semana, 464 anos, se não me engano. E nós vamos falar de um dos principais produtos da pauta agrícola do estado de São Paulo. E é o maior do mundo, que é o Parque Citrícola Brasileiro, aqui de São Paulo, juntando com Minas. Ninguém tem tanta laranja quanto nós aqui. E tem toda uma cadeia, uma indústria, enfim. E esse setor, durante uma época, tinha muito mais polêmica nesse setor. Quando eu trabalhei nele, tive uma revista chamada Citrus. Hoje o setor está muito mais profissional, na minha opinião, porque tomaram o seu destino nas mãos, né? Quem tinha que tomar. E dos ícones da citricultura brasileira chama-se Fundecitrus. É um fundo em defesa da citricultura. Eu não sei o nome certo, mas meu entrevistado está dizendo que é isso mesmo. Fundecitrus é uma união entre produtores e indústrias, é um centro de pesquisas. Eu não sei hoje exatamente como está, mas posso perguntar para o meu entrevistado. Mas um centro de pesquisa tão importante que ele tinha conexões com vários lugares do mundo, trocava experiências, trocava pesquisas, e é bancado, então, pela indústria e pelos produtores. Acho que não tem dinheiro de imposto nosso lá. O Fundecitrus está completo, esse ano 40 anos, isso já é motivo para conversar com o Juliano Aires, que está aqui ao meu lado, engenheiro agrônomo, diretor técnico do Fundecitrus, ou gerente geral do Fundecitrus. E só isso já é importante, mas a gente tem outras coisas para falar. Juliano, 40 anos, Fundecitrus, uma coisa que deu certo, mas está aí para quem quiser ver. O que vocês estão fazendo de mais importante hoje lá, que mereça destaque? 40 anos é um bocado de tempo, né, cara? O Fundecitrus ele começou em 1977, eu diria de uma forma até despretensiosa naquele momento, onde ele era um fundo arrecadador de recursos, que o objetivo era o controle do cancro cítrico, numa parceria com a Secretaria da Agricultura e o Ministério. E a necessidade foi mostrando que a atuação da instituição só nisso não era suficiente. Então, de um fundo, ela passou a ter a própria equipe de inspeção, com convênio com o governo federal e estadual, e ela é um exemplo no mundo em termos de controle do cancro cítrico. Foi um case, talvez o único no mundo, que o setor privado e o governo trabalhando conseguiram controlar essa doença de forma contundente, mantendo a doença em níveis muito baixos. O mundo foi mudando e hoje nós temos outras formas de controlar essa doença que não dependem da erradicação, e mais recentemente, o ano passado, foi declarada uma estratégia nova, que é do manejo da doença, a mitigação do cancro, onde se usa estratégias de aplicação de cúpricos, quebra-vento, variedades mais resistentes, e as perdas são desprezíveis. Né? Mas o Fundecitrus, ele teve que se adaptar à nova realidade. Surgiram muitos problemas novos, as principais doenças do mundo, elas estão presentes praticamente todas aqui. A globalização, ela traz as coisas boas e as ruins, né? O avião e o homem, né? Faz as coisas boas e as ruins. E nós tivemos que enfrentar a clorose variegata do citro, a CVC, que chegou a ter 43% de incidência, hoje nós temos menos de 3%. Nós vencemos a questão do cancro, a morte súbita e, mais recentemente, o greening, que é a maior ameaça da citricultura mundial, uma doença também causada por uma bactéria transmitida por um inseto vetor. É o psilídeo lá? Um psilídeo, um pequeno inseto de 2 milímetros que transmite essa bactéria, uma doença de conceito parecido com a dengue. Depois nós vamos conversar. Mas enfim, o Fundecitrus hoje, ele atua em várias vertentes. Ele tem um centro de diagnóstico, que faz diagnóstico de qualquer problema de praga e doença para o citricultor de forma gratuita. Ele é um centro de pesquisa, tanto na área básica de biotecnologia, como na área mais aplicada de manejo, em todas as prioridades do setor. Ele é um centro de transferência de tecnologia,
faz dia de campos, eventos, inclusive tem um mestrado profissionalizante privado, que é o primeiro caso no Brasil de um mestrado mantido pelos próprios citricultores com os professores da própria instituição e instituições parceiras, né? E mais recentemente, ele também entrou numa área estratégica, que é o inventário e estimativa de safra. Então, a instituição, ela atua em todas as áreas que o citricultor, juntamente com a indústria, considera estratégica. E no Fundecitrus, o interesse é convergente de todos. Aí não se discute preço. Aí se discute a questão do que é importante para a cadeia e o que fazer para que esse setor se mantenha competitivo. Citrus é produzido em mais de 100 países, exatamente 129 países no mundo, e não tem nenhuma citricultura no mundo mais competitiva que a citricultura de São Paulo e do Triângulo Mineiro. Não é só questão de quantidade, que nós somos o maior produtor de laranja para suco do mundo, mas não tem nenhuma citricultura no mundo que consiga ser mais eficiente que a citricultura do nosso estado. Isso é motivo de orgulho, e eu diria que isso se deve a vários fatores. Tem um lado bom que Deus nos deu, né? Terra boa e um clima extraordinário, mas tem um lado que foi o empreendedorismo do citricultor, da indústria, que foi capaz de aproveitar as oportunidades que ocorreram no passado com as geadas nos Estados Unidos e desenvolver uma citricultura extremamente competitiva. São Paulo também tem uma infraestrutura invejável, né? Os portos, as rodovias, a própria instituições de pesquisa do governo, do estado e do governo federal no passado também ajudaram muito, né? E eu acredito que em grande parte também, nas últimas décadas, o Fundecitrus fez a diferença, porque ele foi o órgão que não é só de fazer pesquisa, que ele fez a interface, ele foi o elo de ligação dos citricultores, da cadeia produtiva, com a sociedade, com o governo, e trouxe informações nas áreas específicas que fizeram a nossa citricultura mais competitiva do mundo, com alta produtividade. Nossa produtividade saiu de patamares de 17 toneladas por hectare há 25, 30 anos atrás, está com mais de 40. E o nosso maior competidor, que é o estado da Flórida, reduziu sua produtividade de 40 toneladas para próximo de 20. A produção do estado, que era de 240 milhões há 13 anos atrás, está em 46 milhões. Para mim praticamente está acabando lá. Infelizmente, porque é um estado grande consumidor, mas ele está criando uma dependência muito grande do nosso suco, não só em termos quantitativos, mas de qualidade. Porque com o problema que ocorreu do greening na Flórida, e um erro, um equívoco na estratégia de controle, que eles buscaram uma forma de conviver com a doença através de adubações e outros caminhos, que não o controle do psilídeo e a eliminação das plantas doentes. Que foi o que vocês fizeram aqui. Enquanto que em São Paulo, nós adotamos uma política muito mais rigorosa do ponto de vista de prevenção e controle, já que não tem cura essa doença. Então nós desenvolvemos um sistema de viveiros que é modelo para o mundo, todos os viveiros em ambiente protegido. Desde 2003, se desenvolveu um sistema de controle do psilídeo, do pequeno ceatransmissor, né? Muito rigoroso, com um sistema de alerta fitossanitário, que no momento que a população do inseto se acende o sinal, a luz amarela, se comunica para todos para que se faça o controle na região, né? Que é como a dengue. Se você fizer um bom controle no seu quintal e seu vizinho ou o bairro todo não fizer o controle, você não tem sucesso no controle dessa doença. Essa daí não, é uma doença distinta das demais. Para se ter sucesso, depende muito da ação coletiva de toda a cadeia. Você explica isso melhor já. Vamos pedir um intervalinho, pode ser? Converso com o diretor técnico do Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, Juliano Aires. Agora, no primeiro bloco, ele já mostrou que os cientistas brasileiros acertaram e os americanos erraram na questão do greening. E esse negócio do greening é curioso, porque que o Juliano estava falando do alerta, é um controle extremamente rigoroso mesmo. O pessoal que está envolvido dá esse sinal, avisa todo mundo, que não tem outro jeito, parece, que combater. Vamos ao intervalo, eu volto já.
Ok, estamos de volta. O assunto é citricultura brasileira, a melhor do mundo, mais competitiva, segundo o Juliano Ed, diretor técnico do Fundecitrus. E eu quero perguntar um negócio para o Juliano, que é curioso, porque eu estou insistindo nesse tema, vamos ver a opinião dele. Tem gente que fala, por exemplo, que o Brasil exporta muita soja em grão, devia exportar farelo óleo, que agrega valor e tal. O que sempre falou do Fundecitrus, me lembrei da soja, porque a laranja brasileira, seja em forma de suco, seja in natura, se é que o Brasil exporta in natura, o que ela carrega, pelo que você está falando, de tecnologia embarcada, como se chama, é um negócio espetacular, não é? Você concorda com isso? A laranja é uma superfruta. É, É uma verdade. Porque ela, por exemplo, na indústria processadora, saem mais de 40 produtos distintos. Não é só o suco de laranja. Tem a polpa cítrica, tem as essências que fazem parte das... tem as perfumarias. Óleo essencial. Não é sei uma se série... então, realmente, é uma fruta que ela é milenar, né, conhecida no mundo, aromática, de um sabor incrível, inclusive de qualidades em termos de vitamina e para a saúde extraordinário. Acho que a gente não vende tão bem a fruta cítrica como deveria. É uma das preocupações agora que tem havido uma queda de consumo no mundo do suco, e talvez, e muito possivelmente, porque a gente não tem mostrado tão bem, e tem sido feito agora um trabalho muito forte de comunicação na Europa, que é o principal consumidor, 70% está lá, pela Citrus BR, as indústrias engarrafadoras também, e também na ponta final, de que mostrar que esse suco, essa fruta, ela é realmente uma superfruta, que traz muito benefício para a saúde. Mas realmente a laranja é uma fruta extraordinária, pela gama de produtos que saem dessa fruta, né? A alimentação, por exemplo, bovina, polpa cítrica é muito utilizada na indústria farmacêutica, alimentícia. Então é uma série de questões e além do suco, que é a bebida preferida no mundo, né? E tem um negócio curioso, as pessoas no Brasil, eu tenho notado isso nas viagens que eu faço, as pessoas gostam de comer laranja, descascar laranja, também é uma forma de consumo pequena, né, em comparação ao suco, mas tem gente que curte mesmo cortar uma laranjinha com a canivete, e eu mesmo estou começando a gostar disso. O consumidor está retomando, né? Você vê que o consumo de limão no mundo tem aumentado, a própria tangerina, né, que descasca mais facilmente, e a laranja. Tem tido também muito consumo, não só no Brasil, em outros lugares, um aumento do consumo da fruta fresca mesmo para fazer suco, além do consumo da fruta, né? Então... Rapidamente, porque eu quero te ouvir, mas eu não sei se você sabe, então os produtores de laranjas tradicionais, família Conde, e naquela época que tinha super safra aqui, sabe, com 500 milhões de sacos, 450 milhões de caixas. Uma herdeira foi na fazenda do avô e viu laranjal no chão, porque é rápido. Você conhece a história, não? Não. Bom, eu acho que o Kleber que está na câmera, ele estava nesse programa. Ela perguntou aí pro pai, posso vender essa laranja? Ela botou no Facebook. Vendo laranja fresca. Resumo da ópera. Ela veio aqui recentemente. Ela está entregando aqui em São Paulo 170 toneladas de laranja in natura por mês. Aquela que vai para suco também. A laranja tem mil utilidades. Não é bombril, mas tem 1000 utilidades. Mas eu queria que você falasse um pouco mais do caminho da pesquisa. Hoje o greening é o mais sério. Ou já tem alguma coisa aí que vocês estão de radar ligado? Eu diria que na citricultura nós temos 2 grandes desafios, pensando na cadeia. Uma é como fazer com que o suco volte a ter um consumo cada dia maior. Sim. Então isso é um trabalho muito forte que tem sido feito, tanto no mercado interno, você tem observado que o consumo tem aumentado, com a distribuição, com sucos de melhor qualidade, e também no mundo. E o outro, como nós falamos antes, a globalização ela traz pragas e doenças novas, que são incorporadas. A maioria das vezes até por um equívoco do agricultor e da própria sociedade. E
E em 2004 chegou-se uma nova doença, foi detectada. Nós tínhamos um inseto transmissor desde 1942. Em 2004, depois de vários alertas que tinham sido feitos pelo Fundecitos, se detectou a doença no estado de São Paulo. E desde então, há praticamente 14 anos, nós declaramos guerra contra essa doença, porque onde ela existia ou ela foi introduzida, ela praticamente inviabilizou a citricultura, no sentido de reduzir a vida da árvore, diminuir a produtividade da árvore para 1/4 do potencial, a qualidade da fruta também, a fruta fica mais ácida e, infelizmente, não tem cura. A partir do momento que a planta ela é infectada pelo inseto que transmite a bactéria, depois de 5, 6 anos ela vai ter uma produtividade aí de 20, 25% do potencial dela. Então toda a estratégia que se faz até a gente ter uma solução definitiva, a cura, que nós estamos buscando também, é de prevenção. Então, por exemplo, na clorose variegata dos cítricos a gente tinha um viveiro protegido, que é também um inseto transmissor na bactéria, a inspeção e erradicação da planta doente ou a poda e o controle do vetor. Com o greening, esse vetor, a população é muito mais alta, ele migra mais, ele se locomove mais e a bactéria também caminha mais rápido na planta. Então eu diria que é uma doença turbinada. Se a CVC era séria, essa é muito mais séria. E felizmente, o citricultor paulista, brasileiro, ele veio aprendendo com os problemas anteriores. Ele viveu o cancro cítrico, ele viveu a clorose variegata dos cítricos, a tristeza, eu ia falar a morte e ele foi amadurecendo. Quando o problema maior chegou, o Fundecito já estava maduro, o citricultor bem preparado, as indústrias, e a sociedade conseguiu se mobilizar para enfrentar o problema do greening, que na nossa visão nós usamos um mote de dizer que tem que utilizar os 10 mandamentos, não é só os 3 que a gente usava para o CVC, no sentido que tem que ter um controle interno na propriedade muito forte, mas também na região, na vizinhança. Então é uma doença que, para se ter sucesso, você tem que ter o seu vizinho como aliado e uma atuação conjunta. E felizmente, sob a liderança do Fundecitos e o apoio do governo, com a participação muito grande dos citricultores, nós temos conseguido vários casos de êxito, mantendo a doença em patamares que é aceitável. Enquanto em São Paulo nós temos 17% das plantas infectadas, na Flórida a doença surgiu um ano depois, na Flórida existe mais de 90%. Então, por exemplo, nesse ano nós estamos tendo uma das maiores produções da história do estado de São Paulo. Na última estimativa nossa, 385 milhões de caixas. Enquanto que a Flórida está com 46 milhões e produzia mais ou menos um pouco menos, menos, uma diferença pequena. Eu queria falar um pouco de uma coisa na época que eu tinha revista, que eu falei na abertura. Uma das grandes questões era a safra brasileira. E eu estava falando com você antes do programa que vocês se acertaram, né? Vocês se fizeram interface, como você disse, com indústria e tal. Hoje, dentro do Brasil, imagino que fora também, quando vocês soltam a estimativa de safra, não há polêmica. Até porque eu fiquei impressionado, você vai responder depois do intervalo, eu fiquei impressionado com os dados que eu recebi lá do Fundecitos, porque vocês têm um cálculo de quanto cai no chão, de quanto não sei o que. Não é uma simplicidade, é complicado fazer uma equação. Isso. Mas você explica depois do intervalo. Converso com o Juliano Aires, ele é diretor gerente geral do Fundecitos, Fundo de Defesa da Citricultura. Se você quiser, o Fundecitos acho que tem um site que é fundecitos.org. www.fundecitos.com.br. Não, é porque pode ter citricultor que quer saber alguma coisa. E tem o 0800 também. O site tem um monte de coisa. 0800, fala o 112, 155. 0800, 112, 155. Intervalinho, já volto. Ok, estamos de volta. Esse é o último bloco da minha conversa com o diretor-geral, ou gerente-geral do Fundecitos, Juliano Aires. Desculpa, Juliano, que deu um branco aqui agora. E ele já falou várias coisas. E antes do intervalo, eu estava falando da questão da safra.
estimativa de safra. Eu gostaria que o Juliano explicasse um pouco essa questão, porque é um trabalho, diria, hercúleo, né? Para que vocês sabem o que é. E hoje em dia há um consenso com relação à safra brasileira. Como é que vocês conseguiram? É um trabalho de ciência, um trabalho técnico. Para você ter uma estimativa de safra de uma árvore, de uma frutífera, como a planta cítrica, tem duas grandes premissas que têm que ser cobertas. Uma, você tem que saber quantas árvores e quantos hectares se tem. Então esse trabalho é feito através de um caminhamento em todos os lotes de plantas e também de aerofotogrametria, que se quantifica quantas árvores nós temos de laranjeiras em todas as regiões, tamanhos, passamento, variedade, porta-enxerto. Então se tem a exatidão de quantas árvores, no momento que se vai divulgar a safra, estão produzindo. E esse trabalho de varredura nós estamos fazendo esse ano. E o número, ele é realmente a fotografia do momento. Ele tem exatidão. Segundo ponto, que tem que se determinar o número de frutos, o tamanho desse fruto, para se estimar quantas caixas de 40,8 kg nós vamos ter. Para se fazer isso, se faz um trabalho estatístico, onde se tem ao redor de 2.500 plantas que representam esse parque citrícola. Se conta o número de frutos, se estima a queda de fruta, o tamanho, né? De forma que, o tamanho ou peso da fruta, de forma que se tem, de forma a cada 60, 90 dias, uma forma de se ir corrigindo o número e se tem uma exatidão nisso. Para dar credibilidade e transparência para todos, né? Além de ter representantes da indústria e do produtor nesse comitê, nós temos envolvido, além do Fundecitos, a USP, a Unesp de Jabuticabal e a Markstrat. Então isso é feito a 4 mãos. E o número, ele é objetivo, ele é feito em cima de uma equação que se determina, como eu disse, o número de árvore, o número de frutos, o tamanho do fruto, a queda do fruto, e também tem um fator de correção em função dos outros intempéries que podem afetar a produção. Até porque tem um negócio que eu ouço falar, quer dizer, vocês não fazem isso, não é bem o... Mas tem ano que a fruta está maior, mas tem muita água e menos suco, tem ano que ela está menor e dá mais suco. Tem a variação do clima também, né? Tem, toda a fruta, né? Não só a laranja, qualquer fruta, ela tem interferência do clima, principalmente, das chuvas e da insolação. Então, por exemplo, em anos mais chuvosos, a fruta ela tende a crescer mais e ter mais água dentro dela e menos açúcares. Então você precisa de mais laranja. O açúcar na laranja chama de Brix. Brix, né? É a relação, o que dá o ratio é a relação açúcar e acidez, né? Isso. Que é muito importante. Então, a qualidade do suco, o próprio sabor da fruta, ela depende muito do clima, das regiões que você está e também da precipitação, do clima daquele ano, né? Então, quando se faz uma estimativa de safra, no nosso caso, nós não estamos fazendo a conversão de quantas toneladas de suco vai ter. Esse trabalho é feito pela Citrus BR, pelas indústrias. O que o Fundecitos faz é estimar realmente quantas caixas de laranja vão ter. E, em paralelo, o setor industrial faz um trabalho que determina como está sendo o rendimento da fruta naquele ano. Mas você tem razão, você tem uma correlação direta do tamanho, da qualidade da fruta interna com o clima. A citricultura é uma cultura que anda, quer dizer, ela mudou um pouco de lugar, né? Ali, por exemplo, na região que eu vi porque tinha um grande pomar que montaram lá, ali perto de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinho, sabe por ali? Verdade. Final da Castelo. No final da Castelo. Ela mudou. Isso tem a ver com doença ou é apenas... Essa é uma colocação muito importante. Na verdade, há 20 anos atrás, não se podia plantar laranja, 25 anos, além do Tietê, por causa do risco de cancro cítrico. Tinha algumas regiões, por exemplo, na próxima Capão Bonito, que também tinha um problema de uma estirpe de tristeza que não se recomendava o plantio lá. E hoje, com a tecnologia existente, você não tem mais barreira.
Você pode plantar sim. laranja em qualquer região citrícola. Assim como o café migrou de algumas regiões mais quentes para as regiões de clima mais favorável, a citricultura ela correu dois processos. Ou ela buscou regiões onde a temperatura é mais amena e a distribuição da chuva melhor, o que propicia mais alta produtividade, que é essa região de, vamos dizer, de Avaré, Botucatu, Bauru, Itapetininga, e ela cresceu muito nessa região, tinha menos problemas de doença e uma condição de clima mais favorável. Ou ela foi para a região mais quente, mas nesse caso dependendo com a pior distribuição das chuvas, aí nesse caso dependendo de irrigação, que é a região de Bebedouro, Barretos, São José do Rio Preto, que são regiões que você tem muitos intempéries climáticos e anos de seca que afetam a produção. Então a citricultura ela se acomodou em onde as condições climáticas de solo eram mais adequadas. É uma tendência natural buscando produtividade. Mas ela está presente em 350 municípios do estado de São Paulo. É bastante. São Paulo tem quantos? 570 municípios? Mais de 560. Mais de 560. Juliano, nosso tempo acabou. Você vê como é essencial que você venha mais a São Paulo. Esse pessoal é muito trabalhador. Eles ficam lá em Araraquara, Rio Preto e tal. E é difícil vir para São Paulo. Mas finalmente veio. Para mim foi uma surpresa, mas está aqui. Obrigado pela entrevista. Espero te ver outras vezes aqui. Nós colocamos fungicidas à disposição de todos os agricultores. Nós temos uma equipe de engenheiros agrônomos, de pesquisadores. Todos os materiais técnicos são gratuitos. E, por favor, em caso de dúvida, conte conosco. Fungicidas é de todos. 0800 122 150. 0800 112 155. E no site .fundecidos.com.br. Pode ir lá que tem um material muito legal. Eu sei porque eu entro de vez em quando. Obrigado para você, até a próxima. Obrigado, sucesso a todos. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.